Igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus por essa noite. Deixa eu aproveitar que nós estamos em pé, pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, Jeremias capítulo 4, eu aproveito esse tempo para fazer aqui os agradecimentos a essa linda igreja por me receber mais uma vez. Deus seja louvado por cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela recepção de sempre. Ao pastor Júnior, meu amigo, obrigado, tá, meu irmão? Por mais esse convite. Vocês sabem que sempre que precisarem, eu estou à disposição. Que Deus seja louvado pela vida dos amigos, o irmão Reinaldo que está aqui, Deus abençoe. Pastor Jorge, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Os amados que estão aqui também, Daniel, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E de toda a igreja, sem exceção, que Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, eu quero meditar numa palavra da parte de Deus aqui ao seu coração e ministrá-la ao seu coração, debaixo desse tema da Semana da Perseverança. Para isso eu quero ler Jeremias capítulo 4, os versos 1 a 4 serão bastante. Podemos ler? Se sim, digam amém. Amém. A tradução que eu tenho em mãos aqui diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as gentes e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai para vós o campo de lavoura, e não semieis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Se você puder e quiser, diga amém pela palavra de Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, não sei se todos sabem dessa parte da história da Bíblia, mas o povo judeu foi levado para o cativeiro na Babilônia, onde eles passaram um período de 70 anos exilados. O profeta Jeremias, ele é o profeta dos 45 do segundo tempo antes desse cativeiro. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, e depois começa a se contar a história de Israel. E a história ela vai se desenvolvendo, a narrativa ela vai mostrando que a nação de Israel, devido à sua forma de vida, devido aos seus pecados, estavam indo em direção a esse cativeiro. E Deus usa diversos profetas ao longo de muito tempo para alertar esse povo sobre esse perigo, para tentar corrigi-los dos seus pecados, mas isso não obteve sucesso, porque o povo continuou vivendo do mesmo jeito. Veio um profeta após o outro, e antes que a Babilônia conquistasse a terra, o último, ou pelo menos o mais importante dos últimos profetas, foi o profeta Jeremias. O livro de Jeremias é um livro muito conhecido, é um livro grande, porque o ministério de Jeremias durou muito tempo. Jeremias profetizou durante o período de 4 reinados, pelo menos. Quantos reinados eu disse? 4 reinados. Então eu estou dizendo para você que quando Jeremias começou o seu ministério profético, uma pessoa era rei, que era o rei Josias. O Josias morreu e o Jeremias ainda estava lá. O rei seguinte morre, o Jeremias ainda está lá. O terceiro morre, surge o 4º rei e o Jeremias ainda estava com o seu ministério. Então o ministério de Jeremias foi muito longevo. O ministério de Jeremias durou muito tempo. Mas ele começa durante o reinado de Josias. Eu preciso que você guarde essas informações. Por que é necessário lembrar que o ministério de Jeremias começa no reinado de Josias?
porque o reinado de Josias foi um reinado bom. Se você ler o livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 22, conta o reinado de Josias, você vai ver que o Josias foi um rei crente. E porque o Josias foi um rei crente, Deus poupou a nação do cativeiro na época do seu reinado. Deus abençoou a nação, porque a nação naquela época estava vivendo um avivamento. Eles estavam vivendo uma reforma religiosa. Eles estavam andando de acordo com a vontade de Deus, devido à influência do rei Josias. É nesse período que o Jeremias surge. E o começo do livro do Jeremias é muito famoso, que é quando Deus fala para ele que ele seria profeta, e ele fala que não dava para ele ser profeta porque ele era criança, e Deus fala, não diga que você é uma criança, porque o que eu te mandar você dizer, você vai dizer. A história é muito conhecida, e essa história acontece durante o reinado de Josias. Bom, acontece que o Jeremias começa a profetizar, e eu preciso muito de novo ser redundante para que você não se esqueça. O ministério de Jeremias começa numa época em que a nação estava andando dentro da vontade de Deus. O ministério de Jeremias começa numa época que a nação estava observando e guardando a lei do Senhor. E aí surge o profeta Jeremias. Bom, pela ótica natural, se nessa época o povo estava vivendo bem, eu vou usar uma expressão aqui para me fazer entender melhor e ganhar tempo. Se nessa época que o povo estava crente, a mensagem que o Jeremias deveria profetizar é uma mensagem de bênção. O Jeremias deveria ser usado por Deus, pelo menos nesses dias, para dizer, ó, já que vocês estão crentes, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai livrar vocês, Deus vai prosperar. Aí surge o Jeremias profetizando juízo. Aí surge o Jeremias pregando arrependimento. Aí surge o Jeremias dizendo, ó, vocês precisam arrancar as abominações diante de vocês. E o texto que lemos, que está no capítulo 4, é desse contexto, é desse cenário. Do Jeremias sendo usado por Deus para falar para o povo que eles precisavam se arrepender. Mas a época era uma época de avivamento. Parece não casar a ideia. Como que numa época de avivamento a mensagem é de arrependimento, de santificação? Bom, é aí que eu gosto de dividir sempre minhas mensagens em 3 pontos. E o primeiro ponto que eu gosto de dizer, que eu quero dizer com essa mensagem, está aqui. Porque Jeremias, ele é um profeta. E ser profeta não é ser adivinho. Quem me ouve ainda diz amém. Ser profeta não é adivinhar o futuro. O profeta é aquele que revela o coração de Deus às pessoas. O profeta é aquele que recebe de Deus a sua vontade, a sua palavra, e comunica às pessoas o que Deus está vendo, sentindo e achando. E o ponto que nós temos que entender é o seguinte: Deus não é como eu, Deus não é como você, Deus não é como nós. Como assim ele não é como nós, Tiago? Deus, ele não está preso ao tempo. Deus está na eternidade. O que é que isso significa? Significa que Deus já sabe do meu amanhã, que eu nem sei. Deus já sabe o que eu vou fazer amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus sabe. É por isso que eu tive um professor que usava muito essa frase. Ele dizia assim: Tiago, Deus não coça a cabeça. Não tem nada que você faça que vai pegar Deus desprevenido, ao ponto dele olhar para você e dizer: ah, não imaginei que você ia fazer isso. Eu não imaginei que você estava crente e do nada desviou. Porque Deus já conhece o futuro. Deus já sabe do dia de amanhã. Deus já sabe como eu vou me portar durante o ano de 2025 e 2026. Ele já sabe, eu não sei, mas Ele já sabe das decisões que eu vou tomar, das coisas que eu vou fazer. E uma vez que Ele já sabe, Ele não coça a cabeça. Para eu ganhar tempo e ser mais objetivo, o que eu estou tentando te dizer, que é o que está acontecendo aqui, é isso. Por que que numa época de avivamento, Deus está levantando Jeremias para pregar conserto? É porque Deus sabia que esse avivamento não ia durar muito tempo. Aliás, nós que já estamos séculos à frente, é só ler a história que você vai ver. Durante o reinado de Josias, o povo viveu um avivamento, amém? Só que no reinado seguinte, eles desandaram de novo. E Deus, durante aquele período, está vendo o povo se convertendo, vivendo, fazendo o que estava fazendo, e acha que Deus está coçando a cabeça e falando: uau,
Olha que povo crente. Não, Deus já sabia que era só questão de tempo para eles voltarem para a idolatria, para eles voltarem para o pecado. E a verdade é que desde o começo esse povo de Deus tem uma tendência. E qual é a tendência? É a tendência de viver uma vida de gangorra. Ora eles servem a Deus, ora eles param de servir. Uma época eles estão crentes, outra época eles não estão mais. Essa é o modo de vida desse povo. Esse povo tem uma vida espiritual que é uma vida de zigue-zague, é uma vida de gangorra. E é aí que Jeremias começa a mensagem no capítulo 4, dizendo: vocês precisam se arrepender para que vocês parem de viver vagueando. Vocês precisam parar de viver vagueando. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas para eu tentar ministrar o seu coração de forma mais direta, eu não sei se isso te incomoda, tá? Se te incomodar, não precisa. Se for te constranger, muito menos. Não precisa se constranger só porque eu estou pedindo. Mas se não for te incomodar nem te constranger, procure alguém perto de você e diga: é tempo de parar de viver vagueando. Diga: é possível parar de viver vagueando. Deus quer que você pare de viver vagueando. E eu não sei a qual área da sua vida que isso se aplica, mas o que eu estou te dizendo é que o Deus da Bíblia não é Deus de momentos. O Deus da Bíblia não é Deus de ora está lá em cima, ora está lá embaixo. O Deus da Bíblia é Deus de constância. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de testamento. E não é dele essa vida vaga. Sabe o que é vaguear? Vaguear é viver igual onda do mar. E qual que é a maior característica da onda do mar? É que ela vem e volta. Ela vai e depois ela retorna. E daqui a pouco ela vai embora e daqui a pouco ela volta de novo. E o que Deus está dizendo para o seu povo através do Jeremias é: vocês estão vivendo uma vida vagueando. Agora vocês estão crentes, mas eu já conheço o futuro. Então eu vim aqui usar o meu profeta para dizer para vocês: para de viver vagueando. Você precisa urgentemente parar de ter essa vida de ciclos que toda hora você está num lado e depois no outro, você está em cima e depois embaixo. Você precisa parar de viver essa vida, sobretudo na espiritualidade, que uma época você quer servir a Deus, outra época você não quer mais nada, uma época que você quer fazer tudo, outra época você quer chutar o pau da barraca e diz que não vai fazer mais nada para o pastor não contar com você. Deus está te dizendo: pare de viver vagueando, pare de viver nessa gangorra, pare de viver para lá e para cá. E a mensagem que Deus está usando Jeremias para dizer para esse povo é possível parar de viver vagueando. Enquanto eu estou pregando, eu não sei para quem e nem sobre qual área da sua vida que é, porque Deus não me revelou. Se Ele me revelasse eu diria, mas como Ele não me revelou, eu não brinco de profecia e nem de ser profeta. Mas eu tenho a certeza pelo Espírito de Deus e pela palavra, que enquanto eu estou pregando, tem gente que está me ouvindo, que tem áreas da sua vida que está assim. Quem sabe é o seu casamento, quem sabe é a sua vida profissional, quem sabe a sua relação com seus filhos, eu não sei. Quem sabe é o seu ministério, mas você tem vivido um momento, uma vida vagueando. Ora você quer, ora não quer mais. Ora você faz, ora você para. E Deus está te dizendo: eu não tenho isso para a sua vida. Eu não quero que você vive vagueando. Eu não quero que você viva para lá e para cá. Eu quero te dar constância. A verdade é que algumas pessoas da nossa época estão se acostumando a viver esse tipo de vida. É o que a sociologia, a ciência social, vai chamar de modernidade líquida. Hoje as pessoas têm esse padrão de comportamento, de mentalidade cultural. Do quê? Do que tudo é relativo, tudo passa, tudo é líquido. Até o casamento, que a pessoa chega e jura até que a morte o separe, e daqui a pouco separa por qualquer motivo. Alianças que são feitas são desfeitas na maior facilidade. Hoje a gente teve reunião de obreiros na nossa igreja e aqui não deve acontecer isso, mas eu estou pregando para prevenir vocês, que lá acontece direto. A pessoa chega e estamos fechados, hein, Júnior? Estamos juntos, conta com a gente. Aí daqui a pouco o irmão está num cargo num dia, no outro dia ele já saiu do cargo e já está em outra igreja. Ele já sai do cargo e já pega a carta de saída, que ele já tem uma igreja onde ele vai se juntar. A aliança que ele fez não vale de nada.
As pessoas estão se acostumando a viver uma vida profissional. Hoje em dia é difícil você encontrar alguém com a carteira de trabalho, com uma área de atuação que a pessoa fala. Antigamente tinha muito, né? Eu estou há 40 anos nessa empresa. Eu trabalhei numa loja mesmo que um rapaz lá, o Márcio, ele tinha de loja o que eu tinha de vida. Fui conversar com ele no primeiro dia. Quanto tempo que você está aqui na loja? Ele, bom, aqui nessa loja 26 anos. Não é que ele trabalhava 26 anos, é que ele estava naquela loja 26 anos. Eu não durei 3 lá. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo desse jeito. Ela começa uma faculdade, tranca, vai para outra área, e começa, tranca, aí trabalha numa área, para, vai para outra. E Deus está dizendo, o problema é quando isso começa a chegar na espiritualidade. Porque tem gente que está vivendo uma vida espiritual desse jeito, uma vida de gangorra, uma vida de roda gigante, uma vida de montanha russa. E a palavra de Deus através da vida do Jeremias é: se você arrancar as abominações de diante de mim, se você se voltar para mim, Israel, se você se converter para mim, não para os outros, mas para mim, você não mais viverá vagueando, você não mais viverá desse jeito. É isso que Deus tem para a sua vida. Se você puder e quiser, fala para quem está perto de você. É isso que Deus tem para a sua vida. Firmeza, diga. Deus tem para a sua vida constância. Deus tem para a sua vida você começar a boa obra e terminá-la até o dia de Jesus Cristo. O que Deus tem para a sua vida é isso. Meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Pare de viver vagueando. Enquanto eu estou pregando, quem sabe tem alguém se perguntando e dizendo: Tiago, eu estou vivendo isso aí mesmo, mas eu não sei como é que faz para mudar isso. E é o que Jeremias está falando nessa profecia, dizendo: tem um remédio para você parar de ter essa vida vaga. Tem um remédio, tem uma receita, tem um antídoto. E qual que é o antídoto? Qual que é o remédio? É uma limpeza profunda. Se você se voltar para mim, se você arrancar de diante de mim todas as tuas abominações, você não vai mais viver vagueando. Mas presta atenção, tem que arrancar todas as abominações. Sabe, na linguagem profética, o que é que isso aqui significa? Se você ler os livros históricos, você vai perceber algo. Por que o povo vivia vagueando? Porque tinha épocas que um rei assumia, e aí o rei era ímpio. E aí ele entrava dentro da casa de Deus. Eu estou falando que ele entrava onde? Na casa de Deus. E ele colocava lá um altar para uma divindade estrangeira, dentro da casa de Deus. Só que era só lá que ele colocava esses altares, esses postes? Não. Nas ruas tinha, nos bosques tinham, na casa das pessoas tinham. E de vez em quando trocava a gestão e um rei era crente, o que ele fazia? Alguns dos reis, eles iam até a casa de Deus e falavam: não pode ser. Altar para Baal dentro da casa de Deus? Não pode, vamos limpar, vamos fazer uma limpeza. Aí ele arrancava o altar da casa de Deus, mas ele arrancava os dos bosques? Não. Então ficava ali como que eu poderia dizer? Aquele atalho, para na hora que eles quisessem voltar para a idolatria, o bosque estava lá esperando. Então eles limpavam, eles faziam uma limpeza superficial. Quem me ouve ainda diz amém? Varões, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Eu morava numa casa que eu tinha lá um cômodo de bagunça. Só comigo que acontece isso? Um cômodo de coisa que não presta para nada e que fica lá. Hoje, como eu mudei para apartamento, eu não tenho mais esse cômodo, virou uma gaveta, mas ainda tem lá. Mas tem lá um monte de coisa que minha esposa olha e fala: joga fora isso aqui. Eu falo: não, vai que precisa, deixa aí. E nunca precisa. Você sabe que não vai precisar. Lá na casa, quando eu me mudei para lá, que a gente casou, pintamos a casa toda. Aí pegamos lá os rolos, os pincéis, vamos guardar. Quando precisar pintar de novo, já tem. E ficou anos lá. Eu pintei a casa umas 2 vezes depois daquilo. Pergunta se eu usei aquele rolo que eu tinha guardado. Eu comprei um novo. E pergunta para onde que foi o novo? Para o mesmo quarto da bagunça.
Mas eu jogava fora? Não, porque vai que precisa. Costume cultural. Eu aprendi com meu pai isso. Meu pai, ele tinha uma caixa de prego, que ele achava prego na rua e guardava. Prego usado. Não, esse prego aqui para pregar tal coisa, esse aqui é bom, vou guardar. E aí quando ele precisava pregar alguma coisa, ele ia no depósito e comprava prego novo. Mas o que é isso? É o subconsciente dizendo: não, tem um apego. Que esse rolo representa o dia que eu me mudei para essa casa do meu casamento, eu pintei ela. Eu não posso jogar fora assim. Tem algo sentimental ali, então deixa aqui guardadinho, escondidinho. Mas você sabe que aquilo ali é tralha. Você sabe que conforme o tempo vai passando, aquilo ali atrai sujeira, aquilo ali faz mal. Mas você joga fora? Não, você deixa ali. Espiritualmente era isso que acontecia com o povo de Israel na idolatria. Eles faziam uma limpeza superficial, mas a limpeza não era profunda o bastante. Então sempre que eles queriam voltar para a idolatria, tinha um altar pronto em algum bosque. E isso era o motivo do porquê eles viviam vagueando. E Deus está dizendo: se você arrancar todas as tuas abominações, se você fizer uma limpeza profunda e verdadeira, se você arrancar de diante de ti tudo que é tralha, tudo que não presta, tudo que é sujeira, e eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas para ser objetivo o suficiente, eu estou dizendo para algumas pessoas que existem contatos, existem acessos, existem pessoas, existem hábitos que você sabe que tem que arrancar de uma vez. Mas às vezes você faz aquela limpeza superficial e ainda deixa ali a tralha. E Deus está dizendo: é por isso que de vez em quando você fraqueja, você já tem o altar para se recorrer, você já tem uma tralha para puxar, e aquilo ali está te fazendo mal. Mas nessa noite eu estou te dizendo: tem jeito de você parar de viver vagueando, tem jeito de sua vida parar de ser essa gangorra. Sabe como? Faz uma limpeza completa, arranca logo tudo, corta todos os acessos, que você vai parar de viver vagueando. É necessário uma limpeza profunda. É necessário uma limpeza real, radical. Não adianta limpar só superficialmente. Se não for te incomodar, você pode dizer isso para quem está perto de você: não adianta limpar só superficialmente. Se não for te constranger, diga: não adianta se converter só superficialmente. Não adianta vir para a igreja só superficialmente. Não adianta servir só superficialmente. Não adianta ler a Bíblia só superficialmente. Ou o negócio é radical, ou você vai estar brincando com o tempo, e daqui a pouco você vai estar prostrado de novo. Mas se nessa noite você rasgar o coração e dizer: Senhor, eu quero arrancar tudo, eu vou tirar tudo, você vai parar de viver vagueando. Pulando lá para o versículo 4, ele vai explicar melhor o que é essa limpeza profunda, dizendo assim: povo de Israel, circuncidai-vos. Presta atenção aqui, gente. Esse é o tipo de coisa que faz o profeta parecer maluco. Porque o profeta está, nas palavras literais, dizendo para o povo fazer algo que eles já faziam. A circuncisão, para quem não sabe, é aquela cirurgia feita no órgão genital masculino do menino quando ele nascia. Era um sinal da aliança do povo de Israel com Deus, lá da época de Abraão. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele falou: ó, o sinal externo dessa aliança vai ser o seguinte: quando o menino nascer na sua casa, da sua família, ao 8º dia de vida você vai circuncidar ele, arrancar aquele excesso de pele do prepúcio. Esse é o sinal de que vocês têm uma aliança comigo, vocês serão circuncidados. Então assim, todo israelita, todo judeu era circuncidado. Aí surge Jeremias dizendo assim: pessoal, tem uma receita para vocês mudarem de vida. Como? Tem que fazer circuncisão. Aí o povo está ouvindo dizendo: mas a gente já fez. A gente já é circuncidado, Jeremias. Que conversa é essa? Aí, para se fazer entender melhor, o Jeremias explica dizendo: não é dessa circuncisão que eu estou falando. Eu estou falando para vocês arrancarem os prepúcios do vosso coração.
O que eu estou dizendo é que vocês precisam fazer essa intervenção cirúrgica. Só que essa intervenção cirúrgica que eu estou dizendo, que eu preciso que vocês façam, que eu preciso que vocês passem, para que a vida de vocês seja outra, não é uma intervenção material apenas, não é uma intervenção visível apenas, não é uma intervenção externa, é uma intervenção dentro do coração. E ele não está falando coração para citar o órgão que bombeia sangue. O coração aqui representa o centro de decisão do ser humano, a centralidade do ser humano. É dali que procedem os pensamentos, as ações, as decisões. Deus está dizendo, é ali que eu preciso interferir, é ali que eu preciso realizar uma obra, é ali que eu preciso arrancar a sujeira, é dali que eu preciso realizar algo. Porque sabe que coisa interessante? A circuncisão, agora eu estou falando da circuncisão literal, feita no menino, além de ser uma marca de aliança, uma questão estética, era para aquele povo uma medida de higiene. Uma medida de quê? Hoje em dia, se você estudar, você vai saber muito melhor do que o que eu posso te explicar aqui. Aquele excesso de pele, ali pode acumular sujeira e trazer prejuízo para o homem, para a saúde do homem. Então, aquela medida, imagine isso há 3, 4 mil anos antes de Cristo, que não tinha Sabesp. A gente que tem, às vezes, falta água, imagina naquela época. A higiene pessoal não era uma coisa tão fácil como é hoje em dia. Então, aquilo era uma medida de dizer assim, ó, é para prevenir que o excesso de sujeira não se acumule. Arranca o prepúcio, porque você vai impedir que ali fique acumulado sujeira, que com o passar do tempo pode dar doença. Então a circuncisão, ela é acima de tudo uma medida de higiene, é uma medida de quem está dizendo, eu estou tirando a possibilidade do acúmulo de sujeira. E Deus agora está usando essa linguagem para falar, é isso que eu quero fazer no seu coração. Arrancar o excesso da carne, que é onde acumula a sujeira, arrancar de dentro do seu coração aquilo que fica acumulando, e você sabe do que é que eu estou falando, o que é que isso representa na sua vida, eu também sei o que representa na minha, coisas de dentro do nosso coração, que se não forem arrancadas, vai acumulando sujeira, vai acumulando pecado, vai acumulando pensamentos, desejos, sensações, e quando você vai ver, você já está adoecido espiritualmente. É por isso que quando o crente se converte, a primeira intervenção cirúrgica que Deus quer fazer não é apenas te tirar do forró e te trazer para a igreja, não é apenas tirar sua calça ou sua bermuda e colocar uma calça, não é apenas tirar sua saia mini e colocar uma saia longa. A primeira intervenção que Deus precisa e quer fazer é dentro do seu coração, arrancando o excesso de carne, arrancando o excesso de sujeira, arrancando o excesso e o acúmulo do pecado. É ali que Ele quer interferir, é ali que Ele quer agir. E geralmente essa intervenção é feita ao 8º dia de vida. Em que dia? E sabe por quê? Porque ao 8º dia de vida a criança ela é indefesa. Ao 8º dia de vida a criança ela é totalmente dependente dos seus responsáveis. Ao 8º dia de vida a criança não tem vergonha, porque a circuncisão fala de uma área que é a área da intimidade. Por isso que é até tabu. Você vê, eu estou tendo que pregar sobre isso, cheio de toque aqui, cheio de tato, para saber como falar sem escandalizar, porque é uma área íntima. É a área da vergonha, é a área que você esconde, é a área que você não dá acesso a qualquer um, de qualquer jeito. É a área que você protege mais do que qualquer coisa. E Deus está dizendo, é aí que eu quero mexer. Oh, será que eu me fiz entender na linguagem espiritual aqui nessa noite? É exatamente aí que eu quero fazer uma interferência. É exatamente aí que eu quero agir. É exatamente aí onde você sente mais vergonha, onde você não dá acesso a ninguém, onde você não quer que ninguém mexa, onde você não revela para ninguém, onde você esconde as 7 chaves. É esse excesso de carne, de pecado, de sujeira que você não quer que ninguém conheça. Eu estou dizendo, eu estou interessado em entrar nessa área, resolver esse problema e interferir na sua vida. Oh glória a Deus, oh glória.
glória a Deus. E ao 8º dia de vida é a melhor época possível para fazer isso. Por quê? Porque a criança não sente nem vergonha. Se você for parar agora, na sua fase adulta, para pensar em fazer um procedimento desse, é igual os irmãos que tem todo aquele tabu, né, para fazer a vasectomia, por exemplo. Porque depois de adulto você não quer deixar ninguém mexer. Agora pensa uma criança de 8 dias, ela fica com vergonha que o médico vai mexer ali? Não. E ainda que ela ficasse, ela consegue resistir um adulto agindo no tamanho que ela tem? Quando o médico vai pôr a mão para fazer a interferência e arrancar o prepúcio, ela põe a mão na frente e fala, não, aqui você não mexe. A criança faz isso? Ela consegue? Ainda que ela queira, ela tem força? Não, ela está dominada. Esse é o melhor momento para a intervenção acontecer. Porque o problema é que de vez em quando a gente acha que está crescido demais. E a gente começa a querer proteger a nossa intimidade de Deus. E a gente não quer que ninguém acesse, e muito menos Deus acesse essas áreas da nossa vida. E Deus está dizendo, é por isso que eu tento fazer essa interferência logo no começo da sua fé, logo no começo da sua caminhada. Porque ali você ainda está desprotegido, ali você ainda está indefeso, ali você ainda está sem vergonha. E eu posso fazer o que eu tiver que fazer, eu posso agir como eu tiver que agir, eu posso interferir onde eu tiver de interferir. O problema é que às vezes a gente cresce muito e não quer deixar mais Deus operar o que a gente precisa que seja operado. E essa é a razão do porquê que a gente vive vagueando. Essa é a razão do porquê que nossa vida espiritual é uma gangorra. Mas Ele está dizendo, se você deixar eu entrar na sua intimidade, aleluia, 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 aleluia. Se você deixar eu entrar nessa área da sua vida que você tem vergonha, que você esconde, que você não dá acesso a ninguém, se você deixar eu entrar ali, e operar ali, e fazer uma obra ali, você vai parar de viver vagueando. Porque eu vou realizar uma circuncisão em você. Mas não é a circuncisão da carne, não é a circuncisão da pele, não é a circuncisão externa, é a circuncisão do vosso coração, é a circuncisão da sua centralidade, da sua alma, é a circuncisão do seu centro decisório. É ali que eu vou fazer uma circuncisão. Eu posso pedir para eu ficar de pé, pastor? Se coloquem de pé em nome de Jesus, com a autorização do pastor. A circuncisão é feita ao 8º dia de vida, porque nessa época a criança não consegue resistir. A circuncisão é feita no 8º dia de vida, porque nessa época a criança não escolhe pela própria vontade, ela se submete. A circuncisão acontece ao 8º dia de vida, porque nessa época a criança não tem ideologias para dizer, não, aqui você não pode mexer porque eu sou crente da Assembleia de Deus, do pastor Raposo. A circuncisão acontece ao 8º dia de vida, porque no 8º dia de vida você não consegue fazer nada. Ah, tem uma coisa que você consegue fazer, o quê? Chorar. Mas chorar pode. Chorar está liberado. Pode chorar. Eu sei que é incômodo. Eu sei que é constrangedor, mas o que dá para você fazer nesse processo é isso, é chorar. Chora, grita, esperneia, mas se renda. Deixe Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixe Deus agir como Ele precisa agir. Deixe Deus tocar onde Ele precisa que seja tocado. Deixa Deus arrancar o que precisa ser arrancado. Tiago, mas está incomodando. Chora, meu irmão, não tem problema. Chega aqui, rasga o coração, se derrama, mas renda-se. Levante as suas mãos, ou melhor, na linguagem desse texto, baixe as suas mãos e diga, Senhor, eu estou sob a sua disposição. Faça o que o Senhor bem entende, faça o que o Senhor quiser. É a chamada teologia do salva-vidas. Como que é a teologia do salva-vidas? Teologia do salva-vidas é o salva-vidas da praia. Quando ele nota que alguém está boiando,
pela primeira vez se afogando, ele não parte em retirada para tirar a pessoa lá na hora. A teologia do salva-vidas é assim. A pessoa boia a primeira vez e o salva-vidas está olhando. E ela boia a segunda e ele está olhando. Quando ela vai afundar a terceira, ele pula ao encontro dela. E talvez para o parente, para o familiar, para a própria pessoa, depois ela fala: poxa, por que você não pulou logo? E a resposta do salva-vidas é: porque você ainda tinha força. E se eu pulasse para te puxar da água quando você boiou pela primeira vez, você estava com tanta força que era capaz de você me afundar junto com você. Então sabe o que o salva-vidas tem que fazer? Esperar você perder as forças para ele começar a agir. Ele precisa esperar você ficar rendido para ele conseguir te puxar. E enquanto eu estou pregando, eu estou falando com gente que está vivendo essa fase da vida. Você já vagueou demais, você já subiu e desceu demais, você já gangorreou demais, você já teve muitos altos e baixos, muitos ciclos, e você já está cansado, e Deus está dizendo: esse é o melhor momento. Agora que você está cansado, o que eu tenho para te dizer é: se renda e deixe eu agir, deixe eu te salvar, deixe eu operar, deixe eu te limpar, deixe eu fazer. Se você puder e quiser fechar os seus olhos, eu quero fazer uma breve oração aqui e devolver o microfone para os irmãos que vão estar louvando. Aleluia. Mas para fazer essa oração, eu quero fazer uma pergunta antes de mais nada. Na verdade, duas perguntas eu quero fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer é: quantos entenderam que eu preguei até aqui? Diga amém. Se vocês entenderam, então eu fiz minha parte. Agora vai a segunda pergunta. Por acaso há no nosso meio alguém que se afastou da presença de Deus, que quebrou a aliança, ou que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e hoje você está aqui e ouviu essa palavra? E se o seu coração foi tocado pela palavra, não pelo Tiago. O Tiago só tem a função de explicar. Mas se essa palavra encontrou lugar no seu coração, se você está aí com o seu coração queimando, entendendo que você precisa de uma vez por todas ter uma mudança de vida radical, chega dessa vida vaga. A pergunta que eu quero te fazer é: você quer entregar sua vida a Jesus Cristo ou voltar para Jesus Cristo nessa noite? Se você quiser, se houver alguém, dê um sinal com as suas mãos ou venha aqui à frente. Não é para expor ninguém que a gente faz isso. A gente quer te receber com festa. A gente quer se alegrar por você. Há alguém no nosso meio que queira entregar a vida a Jesus? Há alguém que nesse momento, nessa última época da vida, viveu vagueando aí afora? Você estava aqui, você saiu e voltou e saiu de novo. E ele está dizendo: tá, o importante é que agora acabou essa vida vaga. O que eu preciso fazer, Tiago? Querer que ele entre e faça essa mudança radical na sua vida. Convide-o para entrar na sua vida e ele vai fazer essa intervenção cirúrgica dentro do seu coração. Tiago, mas e minha roupa? Mas e isso aí? Depois você vai ser direcionado por Deus. Agora ele quer interferir no seu coração. Agora ele precisa fazer uma cirurgia urgente. E não é na sua roupa ou na música que você ouve. A cirurgia que ele quer fazer é no seu coração primeiro. É no seu interior primeiro. Há alguém nessa noite que queira entregar a vida a Jesus Cristo? Há alguém que queira voltar para a presença de Deus nessa noite? Eu não vou insistir porque não é por força nem por violência. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas se você não se convence disso, não foi convencido disso, ou se todos aqui já forem crentes, glória a Deus por isso. Mas já que vocês declararam que entenderam a mensagem, eu quero te convidar agora para fazer uma oração. Se você puder e quiser fechar os seus olhos, eu quero orar com você. E após essa oração eu já devolvo aqui o microfone a quem é de direito.
Se você sentir desejo, vontade de orar, o véu está rasgado, irmão. Fale com ele aí do seu jeito. Se você não souber como eu vou orar, ouça essa oração, e se você concordar, você fala amém. Você vai dando glória a Deus, você vai orando em concordância conosco. A minha oração é: Senhor Jesus, nesse momento eu te peço, Pai, eu te peço em nome de Jesus, derrama do teu Espírito aqui nesse lugar. Ou melhor, Senhor, manifesta do teu Espírito entre nós e nas nossas vidas. Porque é o teu Espírito, Senhor, que opera e realiza essa intervenção no nosso coração. Pela tua palavra, Senhor, está garantido que é pelo teu Espírito que o nosso coração de pedra é arrancado e um coração novo é nos dado, um coração vivo, um coração de carne. Então manifesta do teu Espírito em nós. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, dentro do nosso interior. Opera, Senhor, na nossa alma e no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Isso é o que eu te peço, que nós não tenhamos uma vida vaga, que 2025 não seja um ano de montanha russa, que seja um ano de perseverança, que seja um ano de constância, em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Que o teu Espírito nos faça perseverar, que o teu Espírito nos faça prosseguir, que o teu Espírito nos faça caminhar e seguir caminhando, em nome de Jesus. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, que a nossa vida não seja uma vida de altos e baixos, principalmente no mundo espiritual. Em nome de Jesus, isso é o que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, certos da sua bênção. Se você concorda e crê assim, diga amém. Se você puder, dê uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.